Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje o vídeo vai ser muito importante, vai ser um vídeo muito bonito, porque vamos falar sobre a libertação. Isso mesmo, se você não sabe, uma das obras mais importantes que Deus nos ajuda a alcançar é a libertação. Isso porque Deus nos liberta da condenação eterna, da influência do diabo e do pecado. Por isso, devemos entender que é somente em Deus que encontraremos a verdadeira liberdade. Para entender melhor, abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 36, e verás que ele diz que: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então entenda que a Bíblia nos mostra vários tipos de libertação, e a mais importante é a espiritual, pois sem essa libertação nós não podemos ser felizes de verdade. Se formos parar para poder pensar, da mesma forma que uma pessoa pode ser humilhada por outra, nós também podemos ser pelo pecado que cometemos, o que nos faz sofrer nas mãos do diabo. Por isso, entenda que nós não conseguimos nos libertar sozinhos dessa prisão. Nós precisamos de Jesus, pois Ele é o Filho de Deus que veio para a terra para destruir as obras do mal, ou seja, as obras do diabo. É por isso que devemos entregar a nossa vida a Ele, buscando não voltarmos atrás. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa e ser liberto, acompanhe esse vídeo comigo e você vai entender o que é preciso ser feito. Vamos lá? Primeiro, você deve aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Entenda que aceitar não significa apenas dizer que você acredita em Deus. Muitos dizem que aceitam Jesus, mas nunca realmente mostraram a sua fé. Muitos dizem que têm Jesus no coração, mas não são nada disso, porque são pessoas mentirosas, fofoqueiras, orgulhosas, guardam a mágoa e o rancor, são aquelas pessoas que têm inveja, tem idolatria e muito mais. E essas pessoas acham que não precisam mudar de vida, mas não tem como receber Jesus como seu Salvador se você não se enxergar como um pecador que precisa mudar de vida. Para poder entender melhor, abra a Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2, do versículo 4 ao 6, e verás que: aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, entenda que aceitar Jesus é mudar tudo o que você fez no passado, é fazer de tudo para não pecar e também fazer de tudo para ouvir a palavra de Deus. É você acreditar em Deus mesmo passando pelas piores tempestades e acreditar que Ele sempre tem o melhor para você. Então, se fizer isso com o coração aberto, terá dado o seu primeiro passo para essa libertação espiritual. O segundo passo é andar em santidade. Se você não sabe, a palavra santo significa separado. Por isso, se você não quer mais sofrer nas mãos de Satanás, você precisa parar de fazer as vontades dele e dar início às vontades de Deus. Para poder entender melhor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 18. Lá está escrito: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui, o que Deus quer dizer? Que um crente de verdade, aquele cristão, um servo de Deus, não pode viver em cima do muro. Ou você está do exército do bem, ou você está do exército do mal. Ou você está nas luzes, ou você está nas trevas. Você que precisa decidir.
Então, entenda que o quê? Que nós somos humanos, então provavelmente nós ainda pecaremos uma vez ou outra. Afinal, desde que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, nós não conseguiremos ser 100% santos. Por isso, entenda que viver em santidade é odiar o pecado e lutar para que ele não domine o seu coração. Afinal, se você pecar, o diabo irá te controlar e vai te obrigar a fazer as coisas que não são da vontade de Deus, o que o levará à morte espiritual. Mas se todos os dias você orar, começará a sentir a vida muito melhor. Por quê? Porque é a vida que Deus preparou para você. Então, se você quer ser liberto, peça perdão pelos seus erros e não torne-se escravo do pecado novamente. O terceiro passo é fugir da aparência do mal. Uma coisa muito importante que devemos fazer para poder sermos realmente libertos espiritualmente é nos afastar de tudo o que nos faz perder o foco em Jesus. Para poder entender melhor, abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 e 23. Lá está escrito: afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês seja preservado irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui você deve entender que isso não quer dizer que nós devemos nos tornar aqueles crentes chatos que só pensam que seremos melhores do que os outros só porque conhecemos a palavra da Bíblia, né? A palavra de Deus, como eram esses crentes lá no tempo de Jesus. Você pode muito bem aproveitar o mundo em que você vive, basta apenas você se lembrar que o mal está em todo lugar, inclusive no seu coração. Por isso você deve se afastar de tudo aquilo que lhe afasta de Jesus. Ou seja, você pode curtir a sua vida, não curtindo aquilo que você sabe que não é do gosto e do agrado de Deus. Quarto passo, seja cheio do Espírito Santo. Eu já falei aqui, sobre o Espírito Santo no meu canal. Você pode procurar aí que vai ter o vídeo, falando sobre o Espírito Santo. E para poder conseguir isso, ser cheio do Espírito Santo, você precisa primeiro se esvaziar do rancor, do orgulho, da inveja e tudo aquilo que lhe afasta de Deus. Todos os sentimentos que podem ser considerados do mal. Devemos parar de tomar vontade própria, mas sim deixar que o Espírito Santo entre em nosso coração para que ao lado de Deus possa fazer nossa vida melhorar. Para poder entender melhor, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 17 e verás que: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, entenda que a nossa carne quer sempre praticar o pecado, mas o nosso espírito deseja as coisas de Deus. E nós só poderemos vencer essa batalha orando e recebendo a palavra de Deus todos os dias. Entenda que o diabo tem entrado na vida de muitas pessoas que abandonaram os caminhos de Deus, mas após um tempo, essas pessoas perceberam que aquilo não foi muito bom. Eles não deveriam ter feito essa escolha e por isso elas sofreram. Então, eu já te aconselho, escolha os caminhos de Deus e vá em frente. E o quinto passo é sempre orar e vigiar. Muitos acreditam que é muito difícil fazer isso, mas é apenas orando e vigiando que você poderá sentir aquela libertação completa. Se você abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26 e versículo 41, verás que está escrito que: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso quer dizer o quê? Que para poder a gente estar lá orando e vigiando, você não precisa ficar preso num lugar o dia inteiro. Você não precisa ficar sempre naquele quarto fechado ou algo do tipo. Você apenas precisa estar sempre naquele espírito de oração. Sempre que você sentir que é a hora de falar com Deus, procure um ambiente que te dê essa liberdade e fale com o poderoso Pai através da oração. Entenda que sempre que estivermos nesse espírito de oração, Satanás nunca encontrará uma forma de nos dominar e nos fazer cumprir os seus desejos. Ou seja,
cometendo vários pecados com os desejos da carne e não do espírito. Então, toda vez que você sentir que sua carne está ficando fraca, com aquela vontade de fazer algo que é relacionado ao desejo carnal, vá orar e vigiar e peça para Jesus afastar de você esse mal, e assim venceremos a batalha. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha de vocês para me ajudar. Compartilhe esse vídeo com amigos de vocês para que eles também possam aprender quais são esses passos que eles devem seguir para poder realmente mudar de vida. Se inscreva no canal se não é inscrito. Curta a fanpage do canal lá no Facebook, facebook.com/adoradores do Senhor. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!